Meus queridos, o negócio é o seguinte: hoje eu vou explicar corretamente, né, o jeito mais fácil possível para você entender, né, como você vai analisar o seu funil completamente, né, que você está rodando em seus produtos, como você vai fazer essa análise do seu funil aí do gerenciador de anúncios para você saber onde que está o erro, para você saber onde que tem que corrigir algo, para você entender por que não está tendo conversão e etc. E aí eu vou pegar aqui uma BM que eu estava usando um tempo atrás para rodar uma operação aí, né? Olha lá, 12 compras no site, tava com esse ROI aí, tava escalando bem, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó, 32 compras, ROI de 3. E aí, cara, eu vou pegar aqui, ó, tudo com os custos, né? Você pode ver. E aí eu vou meio que explicar para vocês, montei aqui esse documento básico para vocês entenderem. Vou deixar aqui abaixo na descrição. Fechou? Que vocês podem sempre estar olhando. Mas é o seguinte, vamos lá. Vou explicar para vocês completamente como que funciona o funil pro Meta Ads, tá? Como que você vai analisar esse funil aí do seu gerenciador de anúncios, da sua página de vendas, do seu checkout, para você entender como que deve ser aí a sua análise de métricas para você tomar decisão. Fechou? Então, vou começar aqui explicando para vocês aqui, tá? Então bora lá, rapaziada. É o seguinte, você tem que imaginar que o MetaAds, né, o seu funil no MetaAds é como se fosse um parquinho. Vamos lá. Imagine que o funil é um parquinho, o topo de funil é a entrada do parquinho, o meio de funil é a criança brincando e o fundo de funil é a criança que quer voltar sempre, é aquela pessoa que já entende daquele parquinho, tá ligado? Então como que funciona todo esse funil no Meta? Primeiro a pessoa vê um anúncio, depois ela entra no site, depois pensa em comprar e depois compra, tá ligado? Só que para ela pensar em comprar, a cópia do seu site tem que ser muito boa, tá? Então, cara, realmente monte um site que vai fazer as pessoas clicarem no seu botão de CTA e, e quererem ir pro checkout para comprar, tá ligado? Porque, cara, se a sua operação tá com IC de um custo de R$ 5, R$ 10, cara, significa que sua página tá uma bosta e que quem entra na sua página não quer comprar, não entende a sua oferta, não sabe o que você está querendo vender, fica confuso e não sabe o que você está querendo passar para eles e aí eles não vão para o seu checkout, tá? Então, para eles pensarem em comprar, você tem que ter uma boa estrutura de páginas de vendas, com uma boa cópia, um bom nível de persuasão, para aí sim eles clicarem no botão para ir para o checkout comprar e aí comprar, tá? Então é isso. As métricas servem para mostrar em qual parte do parquinho está dando problema. Então vamos iniciar aqui, mostrar para vocês os tipos de métricas, que são as primárias, secundárias e terciárias, que é o tipo que eu analiso, tá? Que as métricas primárias, que são as métricas mães, que dizem que se o anúncio está performando ou não. São elas o CPA, o CPL, que é o custo por lead, ou o CPC também, que é o custo por clique, ROAS e vendas, né, as conversões. Se essas estão ruins, você não escala, você tem que consertar primeiro para poder escalar. Fechou? Então vamos lá, agora é as métricas secundárias, né, que vão cuidar ali tipo do back-end, vamos dizer assim, da sua operação, né? Cuidar por trás da sua operação, que mostra onde o funil começou a quebrar, né? Que aí você vai ver a taxa de clique, que é o CTR, o CPC, o CPM, né? Se o seu PM tá alto, se tá baixo, se você tá com um público bom, se você tá com um público ruim, se o seu criativo tá entregando pro público certo. Esse CPM é muito importante, tá? A taxa de conversão do site, o checkout, o ADD cart e o view content, né? Que é tipo as visitas na página. Elas são como pistas do detetive dizendo por que a métrica primária piorou, tá ligado? Então, tipo assim, cara, você tá vendo que o ROI diminuiu, o CPA tá mais caro, suas vendas e as conversões estão ficando mais difíceis de acontecer, aí você tem que analisar as métricas secundárias e entender o que está acontecendo, tá ligado? Agora as métricas terciárias, para vocês entenderem, que é o CTR de link, o CTR todos, o tempo da página, a frequência, a qualidade do criativo e o nível de relevância, tá? Elas explicam o que afeta as secundárias e o que afeta as primárias. É muito raro alguém analisar a métrica terciária, é muito raro. É sempre métrica secundária e primária, mas se você quiser se especializar nisso, eu deixei aqui para vocês, fechou? Então agora você vai entender como que você deve analisar um funil perfeitamente etapa por etapa, tá?
Então o negócio é o seguinte, o anúncio chamou a atenção, a métrica-chave é o CTR e o CPC. CTR abaixo, né, menos de 1%, é um anúncio que não chama atenção, né? Um anúncio ali com menos de 2, 3%, tá legal, mas pô, abaixo ali de 3% tá muito baixo, tá ligado? Muito baixo o CTR. E o CPC alto é porque o público não tá clicando, ou seja, o público tá errado. Se o CPC tá alto, o seu público tá errado. Se o CTR tá baixo, o seu criativo tá uma merda, tá ligado? Solução: trocar o criativo para melhorar o CTR, a copy, a thumb e chamar a atenção melhor, tá ligado? Etapa 2, o público certo. CPM, bora lá. Se o CPM tá muito alto, é porque seu público tá ruim, sua segmentação tá ruim, o anúncio tá mal avaliado no leilão do Facebook Ads, tá? Se você não sabe, o Facebook tem tipo um leilão que ocorre por trás, né? E esse leilão é o que define o seu CPM. Se o CPM tá muito baixo, a qualidade ruim do anúncio pode causar, tá ligado? Então a solução é você testar novos públicos e deixar rodando, né? Deixar rodando para o seu CPM entender a média que ele tem que ficar, que é pô, 40, 70, 80, beleza, podendo chegar até 100. Passando disso, né, até 200 ali, cara, você vai ter muito problema para escalar. Tá? Porque o seu CPM vai começar a ficar caro e vai demorar muito. Por exemplo, a cada 100 pessoas você tem 2 conversões. Ou seja, se o CPM estiver alto, vai gastar muito e demorar a fazer a conversão. Tá ligado? Então, tipo assim, é isso que acontece. Fechou? Etapa 3, o site convence a pessoa. As métricas são taxa de conversão, view content, ADD to cart e checkout, né? O que é isso aqui? A taxa de conversão é se está tendo conversão. O view content é quantas pessoas entraram na sua página. O ADD to cart, que é tipo como se fosse ADD o carrinho, é se as pessoas clicaram para ir para o checkout. E o checkout, né, se as pessoas foram para o checkout. Então, ó, muita gente clica, pouca gente compra. O problema está no seu site, né? O seu site não está convertendo. Foi o que eu expliquei para vocês no início aqui do vídeo. View content alto e ADD to cart baixo. A sua oferta está fraca. Então a pessoa entra na sua página, muita gente vai para a sua página, né? Muita gente está na sua página, porém as pessoas não estão clicando no seu botão de CTA para ir para o checkout, ou seja, a sua oferta está fraca. Muito ADD to cart, né? Muitas pessoas clicando para ir para o seu checkout, porém pouco checkout, né? Tipo assim, a pessoa clica, mas clica com aquela desconfiança e aí depois ela sai do seu checkout. Significa que o preço está alto, uma confiança ali que ele não está tendo no produto, uma parada assim, tá ligado? Isso que está acontecendo. E o checkout alto e a compra baixa significa que o problema está no pagamento, né? Muita gente está tentando pagar e não está conseguindo. Então, cuidado com a plataforma que você está usando para vender. Se você quer realmente vender com segurança, com conversão alta, você tem que usar a Paradise. E dá uma olhada aqui na descrição para você se tornar um seller ainda hoje e usar a Paradise aqui. Você tem anticlone, Cloak, API Pix liberada, enfim, tudo que você pensar você consegue usar aqui na Paradise e as conversões das nossas adquirentes são extremamente altas, então dá uma olhada aqui na descrição, fechou? E agora uma explicação extremamente simples de cada métrica, tá? O CPM é o preço de entrada do parquinho, quanto custa para mostrar o anúncio. O CTR é quantas crianças viram um brinquedo e falaram quero brincar disso, né? As pessoas que clicaram naquele anúncio. O CPC é quanto você está pagando para cada criança que realmente entrou no parquinho. A taxa de conversão é quantas crianças que entraram realmente e brincaram. O ADD to cart é a criança pegou o brinquedo preferido na mão. O checkout é a criança já está na fila para brincar. E o compra, que é o purchase, é a criança entrou no brinquedo, né, que é a missão concluída. Então, cara, basicamente essa é uma explicação das métricas, tá? Agora, o que fazer quando acontecer X coisa, o mapa de erros? Se o CPA tá alto, você tem que verificar na ordem. Você tem que ver se o seu CTR está baixo, né? Se o CPA está alto, você tem que analisar a métrica secundária. Você vai ter que ver se o seu TR está baixo, ou seja, poucos cliques. Se o CPC está alto, ou seja, seu criativo
tá horrível. Se o CPM tá alto, ou seja, o seu público é muito ruim. E se a taxa de conversão tá baixa, né? Se o seu site está lento, né, tá com problema de carregamento, enfim. Então, se o CPA tá alto, né, se você tá tendo vendas, mas o seu CPA tá muito alto, você tem que analisar essas métricas secundárias. Se o seu TR tá baixo, né, você tem que estar com, pô, se o seu TR tá baixo, você tá com um criativo fraco. Isso é óbvio. Então, você troca aí a thumb, headline, copy, humor, prova social, reestrutura o seu criativo. Fechou? Se o seu CPC está alto, quer dizer que não está tendo clique. Tá muita pouca gente clicando e com isso o seu CPC, que é o custo por clique, tá ficando alto. O anúncio não está convencendo o público ou o seu público está horrível, né? Você está direcionando o criativo para o público errado. E se o seu CPM está alto, quer dizer que é um público caro, né? Ou seja, o seu público é pequeno demais ou muito disputado no leilão, tá? Aí você pode testar um broad, um público maior, outro país ou um criativo novo, tá ligado? E aí você faz esse teste. Muita gente tem problema com CPM alto porque BM vem bugada, ou conta de anúncio que vem bugada, ou o seu pixel deu algum problema, tá? Isso também você tem que dar uma olhada que pode ser. Agora aqui, muitas pessoas que chegam no seu site, mas não compram. Ou seja, o problema, pô, tá no site, isso é óbvio. Verifique a velocidade, a prova social, o layout, a oferta, a garantia, a copy. Veja isso que está acontecendo. Uma dica, se você quiser analisar até onde as pessoas estão chegando no seu site, para você entender até onde elas estão indo, até onde elas estão seguindo o funil dentro do site, pesquisa no YouTube sobre essa ferramenta aqui, tá? O Hotjar. É muito fácil de usar, muito fácil de integrar. E com isso, você consegue analisar perfeitamente o seu funil dentro do site. Você tem tipo um mapa de calor onde você sabe exatamente as pessoas estão parando de olhar o seu site, né? Você pode ver que tem muito site aqui, então você consegue analisar tudo isso. Você tem uma visão geral do site, onde você consegue ver os botões e os links mais clicados, né? Aqui na seção aqui de records, você consegue ver as pessoas no seu site, ou seja, você consegue ter as gravações das pessoas no seu site, ó. Dá uma olhada, vou mostrar pra vocês, ó. Você viu? Você consegue ver até onde a pessoa está descendo no site, você consegue ver até onde ela está indo, pô. Então isso aqui é muito bom, fechou? E aí você consegue ver aqui, ó, se a relevância é alta, né? Se está moderada, se está baixa, né? Se as pessoas estão ficando muito tempo no site, ou se já estão saindo de cara. E aqui os Ret Maps, né? Que é o mapa de calor do seu site. Então aqui você consegue ver os pontos de calor do seu site. Pô, se a pessoa está descendo até 70% do seu site, se a pessoa parou em X página, isso tudo você consegue ver. E claro, essas métricas, pô, como que eu coloco essas métricas no Facebook, Fernando? Então, ó, vamos analisar aqui com vocês. Vocês podem ver, meus CTRs estavam altos, mais de 3%, 7, 3,57, 11, 8, 4. Esse aqui estava baixo, por isso que eu desativei. Porém, ele estava com custo de compra legal. Então, eu tinha mantido ele na época. Por quê? Porque, porra, tava pagando R$5 para voltar 40, né? Então, a taxa de visualização, a taxa de compras por visualização, o CPM estava alto, mas eu estava conseguindo rodar tranquilamente, né? O meu CPC tinha campanhas que estava alto pra caramba, velho, R$8, outras estavam R$1, outras 4, outras 22 centavos, outra 1,43, outra R$8. Então isso tudo eu ia desativando se não estava tendo conversão. E aqui, claro, o valor de conversão, né? Aqui, por exemplo, teve R$1.000 de conversão só nessa campanha. Então, cara, essas métricas aqui que você vai analisar, né? Os registros aqui, que era um funil que eu estava rodando de bet, o custo por registro, enfim, isso tudo você consegue analisar, o First Deposit também, que eu estava pegando, o custo por First Deposit, isso tudo você consegue configurar aqui, ó, em colunas, né? Você pode clicar em personalizar colunas, né? Ou se você já tiver algumas colunas pré-definidas, você clica nesse lápis e aqui, ó, você vai marcando tudo que você quiser ver, tá? Tudo que você quiser analisar do seu funil, você consegue marcar aqui e olhar, tá? Que é basicamente o que eu estava explicando aqui para vocês, tá? Que você tem que analisar, né? Se, pô, muita gente está chegando no site, que é o que? É o Connect Rate, pô. O que é o Connect Rate? É como se fosse a taxa de conversão ali que eu estava falando para vocês, né? O View Content. Então, pô, se o seu Connect Rate tava baixo, né? Se, pô, muita gente estava indo para o site, estava visualizando o site, mas não estava dando compra,
Ou seja, o seu site tá lento, cara. Você tem que mexer no seu site, você tem que entender que o seu site tá uma bosta, né? Que é visualizações da página de destino. Então, isso daqui você consegue ver a quantidade de pessoas. Agora, se você quer entender a métrica em porcentagem, pô, é o Connect Rate, né? Que é você ver a porcentagem. Eu acho que eu não tenho essa métrica aqui, deixa eu ver. Não tenho. Você vai pesquisar assim no YouTube como colocar a métrica Connect Connect como é que Connect Rate. Você vai pesquisar desse jeito no YouTube e aí você vai colocar essa métrica, tá? Se eu já tivesse ela aqui eu ensinava pra vocês, mas até eu ensinar o vídeo vai ficar muito grande. Então fechou. ADD to cart alto quer dizer que checkout tá baixo, né? Quer dizer, ADD to cart alto, checkout baixo, né? O frete ou preço assustando. Então, tipo assim, a pessoa, por exemplo, está rodando e-commerce, a pessoa adicionou o carrinho, mas aí quando chegou no checkout, ela viu que, pô, foi para R$ 30 a mais, entendeu? Agora, se você está rodando infoproduto, que é o que eu quero mostrar para vocês, né? O que é o ADD to cart alto? Basicamente o checkout, né? Se você está tendo muito checkout, porém baixa porcentagem em compra, que é basicamente isso daqui, ó. Checkout alto, purchase baixo. Problema no sistema de pagamento. Então, tipo assim, muita gente está indo pro seu checkout e não está comprando. Tem várias coisas. Pode ser o seu gateway ou sua plataforma que está dando problema de pagamento, né? O seu sistema de pagamento. Ou o checkout seu não está convertendo, não tem banners chamativos, não está bem definido ali o valor do produto, a pessoa não consegue saber exatamente ali, pô, se ela pode adicionar um order bump, se ela não pode. Então, o checkout alto e baixa conversão em compra quer dizer que você tá com muito IC, né? Tem muita gente no seu checkout, mas o seu checkout por algum motivo, que pode ser o problema de pagamento, ou um banner que está faltando, uma prova social também que ajuda muito, é porque o seu checkout não está organizado porque está tendo um problema, fechou? Então analisa isso. Agora, como escalar quando tudo está funcionando? Você só vai escalar, cara, se o seu CPA tá bom, né? Pô, se meu produto é de R$ 20, então, cara, seu CPA tem que ser no máximo explodindo R$ 12, porque você tem vários order bumps, então você pode pagar até R$ 15, porque você tem vários order bumps. Agora, pô, você tem um, dois, três order bumps, cara, seu CPA tem que ser no máximo explodindo R$ 12, tá? No máximo explodindo 10, R$ 12. Se o seu TR tá bom, se o CPC tá dentro da meta, se sua taxa de conversão, né, que é como se fosse o Connect Rate aqui, tá saudável, se a frequência não tá alta, né, a frequência é isso daqui, tá, rapaziada, ó, vou mostrar aqui pra vocês. A frequência é isso daqui, ó. Pressões, orçamento. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu desativei essa métrica, cara. E olha que ela é muito importante. Eu acho que eu desativei a frequência, velho. Fiz muita merda. Viu, rapaziada? Vocês não podem desativar essas métricas, cara. Não faz igual eu. Deixa desativada a frequência. Já vou explicar pra vocês como que vai ser a porcentagem, né? O número de cada coisa aqui saudável pra você manter na operação, tá? E um ROAS acima do ponto de equilíbrio. Então, pô, você tá querendo um... Cara, enfim, se você tá no ROI é porque dá pra escalar. E lembre, quanto mais você escala, mais o seu ROI diminui. Isso é normal, fechou? Métodos de escala. Durante o dia você vai aumentar o seu orçamento devagar, tá? Devagar, de 20 a 40% ao dia. Então, pô, 10 horas da manhã já tá tendo compra ali, já tá saindo venda, aumenta 20%. Depois, 2 horas da tarde, aumenta mais 30%. 6 horas da noite, aumenta mais 30%. Aí, pô, 8 horas ali da noite, né, 9 horas, é um pico ali de vendas. Muita gente vende muito nesse horário, por quê? Porque dependendo do público, é o horário que o pessoal tá em casa, depois do trabalho, etc, eles compram mais. Então, pô, deu umas 8 horas ali, 9 horas, aumenta 40%, 50% do seu orçamento para você fechar o dia ali com um ROI absurdo. Duplicar o conjunto e colocar um orçamento maior. Agora com a atualização da meta Andrômeda, não é bom você ficar escalando, duplicando aquele tanto de campanha que não é um idiota, tá? Você pode duplicar o conjunto ou somente aumentar o orçamento, tá? Mas eu aconselho você dar umas duplicadas no conjunto e algumas vezes duplicar as campanhas, né? Olha lá, criar novas campanhas com criativos campeões, abrir públicos maiores, né? O Broad. Então você tem um público maior e criar criativos baseados nos vencedores com base em ganchos diferentes, né?
você tem que ter ângulos diferentes de criativos, né? Eu trouxe isso no canal aqui, um vídeo falando sobre a atualização do Meta Andromeda. Então dá uma olhada para você entender sobre como fazer criativos performarem bem depois dessa atualização. E agora eu criei aqui para vocês uma tabela mestra, né, das porcentagens saudáveis do funil, para vocês entenderem exatamente uma porcentagem da hora de cada métrica. Fechou? Então bora lá, o anúncio. A pessoa clica CTR, IPM, CPC. O CTR todos, né, que é a métrica de atenção, pô, se está tendo muito clique, é saudável de 2,5% a 5%, tá? Eu particularmente gosto disso aqui, 2,5% a 5%. Um neutro assim, se você estiver dando ROI, se você estiver tendo conversão, 1,5 a 2,5, tá ligado? Agora abaixo disso, cara, não inventa, tá? Seu criativo tá um lixo, se não tá vendendo, piorou, tá? Então vamos lá, CTR de clique no link, que é a métrica real de interesse. Isso aqui, cara, é muito relevante. Eu, se fosse vocês, nem analisasse aqui. Isso aqui é muita gente, é muito pouco que analisa, tá? Depende muito do seu funil se você vai analisar isso aqui, tá? Não vou nem explicar, isso aqui já tá bem explicado, se você quiser olhar depois. Mas o foco é no CTR todos, tá? Sempre olhe o CTR todos ou CTR, o CTR único, tá? O CTR único de cada conjunto aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, para vocês verem, ó. CTR todos, tá ligado? Então sempre foque em olhar o CTR todos, fechou? O CPC, que é o custo por clique, abaixo de 1,50 é o saudável, tá ligado? Dependendo da sua oferta, 1,50 a 2,50 é o neutro, e acima disso não é nada saudável. Seu criativo não tá muito bom, seu criativo não tá convencendo, então troca o seu criativo, fechou? Cliques, que são as visualizações da página, que é o landing page view, né? Então a taxa de visualização, né, o connect rate, é extremamente saudável, 80%, e neutro, de 65% a 80%, tá? Se tá abaixo disso, velho, né, quer dizer que seu site tá pesado, tá lento, tá travando, as pessoas não estão conseguindo chegar no seu site por algum motivo, então você tem que analisar isso, fechou? O view content, né, que é o visitante, o interesse inicial da oferta, tá? Então o saudável é acima do 30%, o neutro é de 20 a 30% e o não saudável é abaixo de 20%. Se menos de 20% está demonstrando interesse, sua página não é clara, a sua oferta não é atrativa, é uma merda. Só o seu criativo que chamou a atenção, tá? Então a DD to Cart, né, para quem roda e-commerce ou para quem vai jogar para o checkout, é saudável de 8 a 12%, um neutro de 5 a 8%, e abaixo disso, cara, quer dizer que tá uma merda, tá? Uma merda mesmo. Então a taxa de início de checkout acima de 40% é saudável, um neutro de 25 a 40% e um abaixo de 25% é extremamente não saudável, fechou? Se poucos iniciam o checkout, o preço final, frete, né, sua página de vendas não está convencendo para a pessoa ir para o checkout, fechou? Então aqui, ó, do checkout para compra, ou seja, a conversão, como que deve ser, cara? Pô, entrou 15 pessoas no meu checkout para pagar. Qual que é a conversão saudável de compras que devem ter a partir dessas 15 pessoas que entraram? É saudável de 40 a 60%, um neutro de 25 a 40% e não é saudável abaixo de 25%, tá? Deixar uns 20%, 22% ali, beleza, porque você está tendo ROI. Se tiver sem ROI, se está tendo pouca compra, entenda que é o seu checkout, tá? Porque abaixo de 25% não é saudável. Se a pessoa começou, né, você chegou no checkout e não comprou, o problema é no pagamento, na confiança do checkout, a forma de pagamento, que ela não tem ali um boleto, alguma coisa, então isso não dá bom, fechou? A taxa de conversão final do site, né, a partir do view content, né, a partir do connect rate, que é as pessoas entrando e visualizando sua página para compra. A taxa geral de conversão, um saudável, né, podendo chegar a 5%, tá? Já teve oferta minha ali que chegou a 5 a 8%, né, mas isso aqui é para e-commerce. Agora, se for para captura de lead, de 25 a 40%, um neutro de 15% a 25%. Se você está rodando campanha de tráfego direto para infoproduto, a sua taxa de compra é de 6 a 10%, tá? Esqueci de falar aqui. Para infoprodutos, é saudável
saudável de 6% a 10%, tá? Isso é uma conversão muito da hora. Neutro de, acho que se eu não me engano é 4% a 6%, tá? E não saudável abaixo de 4%. Fechou? Então, tipo assim, mantém isso daqui. Fechou, rapaziada? Então, a frequência do anúncio, né? Que é a repetição do anúncio. Quantas vezes está aparecendo aquele anúncio para o mesmo público? É saudável de 1 a 3, tá? Mas eu, particularmente, gostava de manter no máximo até 2,15, 2, né? Mas você pode começar a ter um alerta ali de 3,4 e abaixo disso daqui, de 3, de 4,5, significa que o criativo já morreu, velho. Não encontra mais público, pode trocar o criativo, seu custo está extremamente alto. Já foi, já era. E o CPM, né? Então, tipo assim, pô, depende muito da sua oferta, tá? Por quê? Porque tem oferta que é barata, né? O que eu falo é barato? Um low ticket, alguma coisa que você pode pagar saudavelmente, cara, saudavelmente, R$ 25 o CPM. Igual eu pagava nas minhas ofertas de low ticket que eu rodava R$ 5, né? O meu custo por produto. E um alerta de 25 a 40%, mas isso depende. Se você está rodando um produto de R$ 99, de 67, enfim, é um público mais específico para comprar nesse valor, o seu CPM pode chegar a R$ 150, tá? Mas isso aí já é caro, então você tem que tomar muito cuidado, porque um CPM saudável assim, bom para você escalar é ali 70, R$ 100, tá? R$ 100 no máximo. Passou disso, cara, começa a dar uma olhada, porque senão você não vai conseguir escalar com CPM alto, é muito difícil, fechou? Então aqui eu deixei para vocês aqui um quadrinho com tudo certinho aí para vocês analisarem. Vou disponibilizar para vocês, tá tudo aí na descrição. Se você tá gostando desse conteúdo no canal, já se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. Comenta aqui suas dúvidas, se você teve alguma dúvida durante o vídeo, dá o like aí para ajudar o canal, fechou? E dá uma olhada aí na descrição para você ter acesso à nossa comunidade gratuita, onde tem um aplicativo com ofertas escaladas, que são 20 ofertas escaladas por semana que eu passo para vocês nesse aplicativo totalmente de graça. Tem um fórum também com várias ratarias para vocês poderem usar, fechou? Então dá uma olhada aí na descrição, tem muita coisa para vocês aí, tá? E entrem no nosso ecossistema que é 100% gratuito e é onde você vai escalar de verdade, fechou? Tamo junto, é nóis, segue os nossos Instagrams, tá tudo aí na descrição e qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, fechou? Tamo junto.